Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais essa semana. Sempre uma alegria, uma satisfação saber que nós temos esse encontro marcado para falar sobre negócio, para falar sobre carreira. E eu tenho hoje a satisfação de receber o Marcos Fialho. O Marco é diretor de Supply Chain. Marcos, obrigado por ter aceito o convite. Uma honra tê-lo aqui, dividir a tua experiência, a tua trajetória profissional com os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Luciano. Obrigado por essa oportunidade de participar desse programa tão importante para a formação executiva e estar nessa cadeira onde passam tantos ícones da área de operações e supply chain. Agora, nós somos conectados por um amigo comum que é o Emerson Galassi, né? E o Emerson Verdade. Tem essa característica de conectar pessoas o tempo todo, né? Verdade. Foi ele que nos aproximou. Eu estava tomando um café na empresa dele lá em Araras e ele falou, vou te conectar com o Marcos. Aí a gente começou uma história, a gente começa a construir um relacionamento, né, Marcos? O telespectador conhecer um pouquinho a tua história profissional. Você foi executivo de grandes empresas, atuou em grandes corporações. O nosso telespectador conhecer a tua história profissional, compartilha conosco, por favor. É verdade, Luciano. A possibilidade de trabalhar em grandes empresas, e eu tive essa felicidade, né, de trabalhar em grandes corporações globais, seja como executivo ou assessorando ou aconselhando essas empresas em algum processo, traz sempre a possibilidade do executivo ter uma mobilidade de conhecer culturas, de conhecer, de atuar em países diferentes, de atuar em áreas diferentes. As grandes empresas proporcionam isso, né, durante a trajetória profissional, a possibilidade do executivo conhecer áreas e segmentos distintos. São empresas que têm processos e procedimentos muito bem definidos e isso também acaba entrando no foco do executivo e uma herança, né, que fica para a vida toda, que acaba também sendo incorporada ao executivo, é a questão de um foco muito determinado no planejamento, na estratégia. Então eu tive essa felicidade de atuar em diversas áreas, essencialmente na área comercial. Tive a possibilidade de comandar operações fora do país e atuar com empresas desse porte, como a Ambev, Coca-Cola, Bunge, Ingredion, Tate Lyle, então empresas de porte global. Mas, curiosamente, eu também tive a possibilidade de atuar com empresas de menor porte e empresas locais, que também combinam algumas características interessantes para a formação de um executivo. Porque a empresa local, ela muitas vezes não tem o recurso, nem tem o mesmo suporte de uma grande empresa. Então, algumas questões como versatilidade, agilidade, o foco na estratégia, mas a prioridade no caixa e na liquidez. Eu acho que essa combinação ela é bastante rica para o profissional. Explorar um pouquinho as suas experiências fora do país, quais as operações que você teve envolvido, os projetos que você pode compartilhar conosco, Marcos? Eu tive muito envolvido recentemente em operações na Ásia, na construção de uma operação de uma planta na Ásia, especificamente na China, em operações ligadas à integração na cadeia de fornecedores também em vários países da Ásia. Eu comandei uma operação no Chile durante 2, 3 anos. Eu tive também nos Estados Unidos tocando uma iniciativa de Global Sourcing há alguns anos também, coordenando operações para a América Latina. Eu acho que esses foram os mais relevantes e aquelas viagens e visitas internacionais que os executivos de grandes empresas acabam sempre atuando. Se pudesse destacar hoje um projeto que para você é um case da tua trajetória, tem algum específico que você ficou marcado pelo desafio e pelo resultado que você proporcionou, Marcos? O que a gente conversou até recentemente, o projeto da Harold, né, a última passagem como diretor de supply chain da Harold foi um projeto marcante. Ele acabou ganhando notoriedade no meio empresarial por conta de um turnaround que foi muito bem sucedido. E para mim, pessoalmente, ele teve um desafio porque eu fui essencialmente sempre um executivo de negócios, um executivo comercial. Eu
gostava muito da parte de operações, de supply chain, estudava bastante, lia bastante as interações com a área de negócio, mas eu nunca atuei como um executivo da área de operações. E isso, de uma certa forma, acabou contribuindo para que eu conseguisse implementar um conceito puro de supply chain, sem passar pela questão da logística integrada e direto ao supply chain, porque eu não tinha nenhum vínculo com a questão de operação. Então eu destaco isso, uma operação muito complexa do ponto de vista operacional. Estamos falando de uma empresa de chocolate com uma capilaridade absurda. Você conhece bem a logística do Brasil, como que isso é complicado. Multicanais, então todo o input de informações na questão de gestão do fluxo de informações e do contrafluxo de produtos é muito complexa também. O que você recebe do food service é difícil, é diferente da indústria, que é diferente do varejo e do atacado e do pequeno varejo. E com uma quantidade absurda de SKUs ativos, algumas centenas. Então todo esse cenário e com isso integrar a rede de fornecedores diversos, transportadoras, integrar as áreas internas e trazer para o comitê executivo cenários de decisões que envolvem fluxo de caixa, rentabilidade, enfim, decisões que impactam na questão econômica e financeira da empresa. Então eu destacaria isso, além de ter sido o mais recente também, está mais fresco na memória. Agora, falar de supply chain, pouco se entende conceitualmente sobre o que é supply chain ou qual é o posicionamento do supply chain dentro de uma indústria, por exemplo. Como é que você vê a maturidade no conceito no mercado brasileiro, Marcos? Você acha que a gente está muito distante dos Estados Unidos? Você acha que isso tem evoluído? Qual é a avaliação que você faz do entendimento da área de supply chain conceitualmente dentro de uma grande empresa? Eu acho que conceitualmente o Brasil está bem maduro em relação a isso. Há empresas muito bem estruturadas, há profissionais muito competentes, mas na execução esse conceito ele não acaba não ocorrendo. Ou porque as empresas já têm uma estrutura de logística tradicional, ou porque dentro da empresa o conceito de supply chain ele acaba encontrando alguma dificuldade de ser aplicado na plenitude por questões estruturais. Dentro do supply chain tem um ponto que é fundamental, que é o papel do S&OP, que também é uma outra área que tem difícil implementação, porque envolve integração, envolve quebrar barreiras, envolve informações, envolve transparência. Então eu acho que tem muita coisa para acontecer aí e, sem dúvida alguma, essa é a área que hoje já faz diferença e que vai fazer muita diferença no nível de competitividade e na estratégia das empresas. Porque a gente normalmente fala, e aí uma salada, né? Você fala de logística, você fala de transporte, você fala de infraestrutura, você fala de supply chain. Quer dizer, e supply chain é toda a cadeia, né, Marcos? Desde o planejamento da compra da matéria-prima até a chegada do produto no cliente final, todo esse processo, a área de supply chain está envolvida direto e indiretamente nisso, né? Nosso telespectador conhecer um pouquinho conceitualmente supply chain dentro de uma indústria, se você puder dar um exemplo para nós, Marcos, qual é a função, qual é a amplitude da área de supply chain dentro de uma empresa, hoje que você poderia compartilhar conosco através da sua experiência? Formalmente, uma área de supply chain, ela geralmente compõe as atividades de suprimentos, de planejamento e o S&OP ele está associado com planejamento algumas vezes, o que é um equívoco, porque o S&OP deveria ser uma área bem independente. A logística e muitas vezes a área de operações e fabricação também, a parte de processo. Mas o supply chain ele acaba integrando tudo, porque no final o produto do supply chain é trabalhar com todo esse fluxo de informações e propiciar à empresa a possibilidade de tomar decisões. Então você acaba avançando em fronteiras na área financeira, na parte de inovação, na parte de lançamento de produtos,
decisões de marketing, trade marketing. Então, o supply chain, ele acaba, não é uma área, na verdade, ele é um conceito que permeia toda a empresa, porque é o que você falou, ele é uma prática que começa na originação de um material, de uma matéria-prima, de um item, e nem sempre termina na entrega do produto. Ainda tem a logística reversa, eventualmente um descarte, e se alimenta aí para uma nova etapa de um novo processo. Mas, formalmente, o supply chain é uma área com essas atividades. E com essa complexidade toda, como é que você vê o executivo de supply chain hoje? Ele está devidamente preparado, na sua grande maioria, para assumir essa responsabilidade hoje de estar à frente de uma área de supply chain? Ou você acha que ainda falta capacitação para os nossos executivos cumprirem com excelência essa atividade, Marcos? Eu vejo os executivos preparados, há muito esforço nisso, muita preparação já há algum tempo, e eu acho que as organizações, e organizações são as pessoas como um todo, que estão caminhando para entender melhor esse conceito de supply chain, o conceito de S&OP, e eu acho que é uma questão mais de estrutura, porque a dinâmica e o preparo, as condições que são pré-requisitos para executar isso, o Brasil tem, o executivo brasileiro tem. Tudo bem, Marcos, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto aqui com o Marcos Fialho, o Marcos que é diretor de Supply Chain. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Marcos Fialho, o Marcos que é diretor de Supply Chain. Marcos, vamos falar agora da filosofia organizacional. Essa empresa que tem prestado aí relevante serviço para a indústria, para o mercado de uma maneira geral. Como é que nasceu a filosofia organizacional? O que ela oferece para o mercado hoje, os diferenciais, os clientes hoje que ela já atendeu? Se puder contar um pouquinho para nós sobre a filosofia, nosso telespectador conhecer um pouquinho a especialidade de vocês, por favor. O conceito de filosofia organizacional, ele foi solidamente implementado no Brasil por um consultor que já está há muito tempo no mercado, que é o Alexandre Fialho. Ele já vem trabalhando há muitos anos em desenhos organizacionais, em desenvolvimento de lideranças. E ele foi convidado a participar do processo de sucessão do Steve Jobs, na decisão de quem seria o sucessor do Steve Jobs. E ali consolidou um entendimento de que a ciência tradicional da administração ela já não era capaz de atender a algumas demandas contemporâneas que estão aí, principalmente que fogem a questões mais irracionais, mais intangíveis. E naquele momento, então, foi incorporado esse conceito de convergir a filosofia sem negar a contribuição daquilo que é racional, da linearidade, do pragmatismo da administração, mas encontrar um caminho que valorizasse, que entendesse o que é irracional, o que é intangível, porque há um nível de liderança, e é a liderança que faz o mundo se movimentar, e nós temos casos no Brasil como Abílio Diniz, como Pedro Farias, que eles têm uma linguagem que foge do que é linear, foge do que é cartesiano. E então, daí surgiu a filosofia organizacional e vem sendo muito bem sucedida
contribuindo com esses líderes e com grandes empresas. Eu diria que boa parte das empresas que movimentam o Brasil são clientes da filosofia organizacional. E agora, né, como a gente falou no bloco anterior, nós temos esse viés de estratégia, de operações, que nós estamos também trazendo para a empresa. E como é que foi trazer essa mentalidade nova para o mercado brasileiro? Há quanto tempo vocês estão nesse caminho, Marcos? Então, essa empresa foi fundada em 2013, mas alcançou um sucesso muito rápido porque era um vácuo, era uma distância que existia entre o que havia de tradicional e o que a linguagem de algumas lideranças já requeria e já demandava. Então foi um crescimento grande, apesar da empresa ser nova. Foi fundada pelo Alexandre Fialho, como eu falei, há 4, 5 anos, mas encontrou um caminho bastante próspero. Agora, o mercado de vocês são grandes empresas? Ou você também consegue atender as médias empresas dentro desse conceito novo, Marcos? O foco maior são grandes empresas, são grandes lideranças, são processos de preparação, de replacement de CEOs, de treinamento de lideranças, muitas vezes lideranças gerenciais ou de diretores de empresas, mas a princípio são empresas maiores, de maior porte. Agora, você tem um trabalho muito interessante que eu tive acesso, inclusive lá com o Emerson Galassi, que é análise de cadeia de valor. Como é que você começou a pensar nisso e como é que você chegou dessa maneira tão estruturada que você hoje consegue fazer a avaliação de toda a cadeia de valor dos clientes que te contratam? Mas como é que nasceu isso e como é que você foi aprimorando esse processo? Então, Luciano, eu sempre tive muito interesse nas questões que envolviam a análise da cadeia de valor e da cadeia de suprimentos. Mas esses dois conceitos, isoladamente, mesmo tendo um embasamento teórico muito sólido, né, desde Porter no final da década de 80, eles não me traziam uma consistência, uma sustentabilidade do ponto de vista de negócio. Eu não conseguia encaixar esses conceitos e ver, bom, que benefício que eu realmente tenho de forma sustentável, não agora, mas no médio e no longo prazo, apesar de eu ter muito interesse nisso. E aí, nesses caminhos que a vida acaba colocando a gente, eu fui contratado pela Ambev para um projeto de um escopo bastante importante há uns 7 anos, em 2011, que envolveu executivos nos Estados Unidos, executivos sediados na Bélgica, para avaliar alguns materiais para operações da Ambev no Brasil e na Argentina. E aí eu adotei esse conceito, um conceito que é meio que híbrido, que é a análise de valor da cadeia de suprimentos, é meio que uma combinação. E é um conceito muito simples. Hoje, ou em qualquer momento, qualquer empresa, ela tem entre 3 e 5 materiais ou matérias-primas ou itens que representam 80% a 90% do custo de produto vendido, né, do CPV ou do COGS, que são os itens estratégicos das empresas. De 3 a 5? Geralmente é isso, eventualmente, dependendo do negócio, um pouquinho mais. E o que consiste esse conceito de mapear a cadeia de valor? É pegar cada item desse estratégico ou algum desses itens estratégicos e realmente avaliar, debruçar profundamente sobre toda a cadeia, sobre todos os agentes da cadeia, sobre todos os elos, sobre todos os estágios, entender todas as características da cadeia, o que influencia cada participante dessa cadeia. É um trabalho de inteligência, então com isso se tem a noção de como está a distribuição de valor na cadeia, se há concentração de valor na cadeia. E o que eu sempre falo para os clientes é que essa é uma abordagem colaborativa. Porque quando se fala, eu quero avaliar uma cadeia de suprimentos,
Sempre o primeiro approach é um approach de redução de custo, de espremer o fornecedor. E o que eu sempre comento é que não adianta, se nós estamos numa mesma cadeia, não adianta eu transferir um custo que está comigo para você ou para um outro elo da cadeia. Porque se o custo continuar dentro da cadeia, a cadeia ela se mantém com o mesmo nível de competitividade. Então, o que tem que ser feito é um trabalho colaborativo para tirar custo da cadeia. Então, envolve muito conhecimento, muita transparência e, evidentemente, em algum momento se conclui que a configuração da cadeia é um limitante para se conseguir um nível de competitividade maior. Então, há casos em que é aconselhável estrategicamente desenvolver um novo fornecedor ou encontrar um outro caminho para a cadeia. Esses caminhos geralmente não são muito óbvios. Buscar uma verticalização para capturar um valor que está muito concentrado no elo e trazer para a empresa. Enfim, não deixa de ser uma ferramenta de negociação, mas eu sempre gosto de frisar que é um trabalho de inteligência, de mapeamento mesmo, muito profundo e de colaboração. Como é que os fornecedores enxergam esse trabalho quando você começa um projeto novo numa grande empresa? Normalmente você deve falar com os caras, né? Como é que é a tua relação com eles? Te olham assim meio que com suspeita ou eles entendem de fato que isso pode ser bom para todos? Não, quando a empresa faz esse mapeamento e aí ela busca conversar com os elos anteriores, né, que são os fornecedores, geralmente há uma resistência natural, porque a expectativa do fornecedor é que ele vai ser espremido, ele vai ser esmagado, mas se há um espírito de colaboração, o fornecedor ele acaba também sendo beneficiado. Porque muitas vezes o fornecedor ele não entrega mais rápido, não entrega melhor e não entrega mais barato por conta de quem está comprando, de quem está solicitando o serviço ou solicitando o produto. Então essa relação de transparência ela acaba beneficiando também o fornecedor. Então no final desse processo você acaba, como eu falei, trazendo competitividade para a cadeia e é uma competitividade sustentável. Okay. Porque você tirou o custo da cadeia e esse custo ele está fora e a cadeia começa a trabalhar com outros parâmetros. Tem algum segmento especial ou específico que tem mais aderência a esse trabalho, Marcos? Não, o meu expertise ele está mais focado na indústria de alimentos e bebidas. Okay. E eu tenho um foco maior no agronegócio, então em materiais ou em produtos que derivam de algum produto agrícola. Mas é uma metodologia que pode ser aplicada em qualquer segmento, em qualquer tipo de empresa, mesmo empresa de serviço, porque o conceito ele que é o fundamental. Entendi. Estamos aí no ano novo, 2018, todo muito motivado, parece que é um ano que se apresenta diferente dos anos anteriores. Qual é a previsão que o amigo faz para a economia, para a política? Qual é o cenário com que cenário você está trabalhando em 2018, Marcos? Olha, Luciano, é um ano bastante desafiador. Eu não sei se já houve um período em que a economia do Brasil esteve tão atrelada a questões sociais e políticas, né, como atualmente. Eu costumo dizer, eu atuo muito na área de commodities, em mercado futuro, em derivativos. Então, quando as coisas estão turbulentas assim, indefinidas, eu sempre procuro dizer que assim, vamos nos ater aos parâmetros, né, aos fundamentos. E os fundamentos hoje nos dão bastante segurança de que, a princípio, a microeconomia, as questões diretas e indiretas relacionadas à microeconomia, como consumo, como emprego, como renda, como crédito, vão caminhar muito bem. Há um consenso entre os analistas de que a economia deve crescer na ordem de 3%, o que, em termos relativos, é razoável para o Brasil. É verdade que em cima de uma base deprimida por conta dos últimos anos de recessão, mas como a base do Brasil é muito grande, uma base econômica muito grande, 3% movimenta bastante. Já há uma certeza de que a safra de grãos vai ser muito boa, talvez inferior ao ano passado, mas acima de 220 milhões de toneladas. Então a gente sabe que o agronegócio tem um papel preponderante para movimentar a economia do país.
É um consenso também que a taxa Selic deve ficar em 6,75, fala-se até em 6,5. Então, combinando esses fatores todos, é muito provável que os investimentos voltem para o setor produtivo. Muito bom, estamos torcendo junto com o amigo, trabalhando para que isso aconteça. Marco, infelizmente meu tempo está esgotado, foi um prazerzaço tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, um privilégio ter aqui conosco no Prime TV. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, às 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.